Olá, vou falar um pouco primeiro da interface aqui, né? Para depois poder iniciar sobre o código. Dá para ver que aqui na interface nós temos para selecionar o treinamento, para ter o arquivo de target, ter as épocas, taxa de aprendizado, número de neurônios na camada escondida, na camada de saída, o K para validação cruzada e também a partir desses arquivos, quantas linhas do final do arquivo devem ser usadas para teste. Nesse caso aqui eu coloquei 130 porque aí quando a gente fizer todos esses testes aqui, ele vai respeitar esse limite, né? Colocando aqui para treinar, dá para ver aqui no gráfico como fica. E também aqui embaixo o log da época e também do erro quadrático médio à medida que nós vamos, que ele vai chegando ali que ele vai caminhando ali pelas épocas, né? O gráfico está em tempo real e o log também. E depois tem o teste que mostra a matriz de confusão com sua acurácia, precisão e sensibilidade para esses parâmetros que foram vistos aqui, né? Indo para o código, é, nós temos uma classe inicial, né, que é a função main, esse código aqui está feito em Kotlin, que ele recebe os comandos que vem da interface e no caso aqui nós vamos olhar para essa função aqui onTrainButOnClick, né, que é quando a gente clica em treinar, né, sem validação cruzada, né. Mas inicialmente é bom que a gente olhe para alguns outros que seriam o caso da classe neurônio, né, que seria o principal ali objeto, né, que representa ali, né, toda essa inteligência, essa MLP que nós temos. Ele tem pesos, o bias e a função de ativação, né, recebe uma função de ativação, né. Ele também guarda qual que foi o último valor de saída dele, a última ativação e também todos os y in, né, todos os inputs que temos nele, né, ele salva qual que foi esse valor para poder usar depois, a gente já vai falar disso. A função ativar dele vai fazer o que? Vai pegar todas as entradas, né, juntar com os pesos. Aqui está a multiplicação de cada um deles, né, ou seja, para cada entrada e cada peso ele multiplica, soma e também soma com o bias, né. Aí dá a soma total. Dada essa soma total, é disparada a função de ativação nele e a última ativação fica registrada aqui, né? Ele armazena aqui a última ativação e retorna esse valor para quem chamou a função de ativação. Importante também a gente falar da camada de layer, que tem uma camada, é a camada de neurônios, né, que nós temos, né? Podemos ter várias delas, a de entradas, escondidas e de saída, né? No nosso caso a gente tem somente a escondida e de saída, ela recebe neurônios, né, uma lista de neurônios e ela tem um tamanho aqui, né? A função forward é bem simples, né? Percorre para cada neurônio que tem lá, dispara a função ativar nele com as entradas que recebe aqui, né? E tem dentro da camada também da camada aqui a função backpropagate, né? Inicializando uma lista dos erros que vão ser enviados para a camada anterior, né? Fazendo a derivada da função, daqui a pouco a gente fala sobre a função de ativação, né, o objeto que nós temos, que é esse objeto, que são as funções de ativação que nós temos, e nós temos também a representação de cada um com a sua derivada. Então, quando a gente recebe uma ativação de sigmoide, por exemplo, tem a sigmoide e também a derivada dela aqui no mesmo objeto, né? Então, o que está acontecendo aqui no layer é que ele está disparando isso com a última ativação dele, multiplicando pelo erro que já tem para calcular o delta e percorrendo todos os pesos, fazendo o ajuste de todos os pesos de todos os neurônios, olhando para a taxa de aprendizado, o delta que foi calculado e também o y-in, a última entrada, né, a entrada que ele teve nele, né? E também calculando os erros que vão para a camada anterior, né, que vão ser propagados para a camada anterior. Também é feito um ajuste do bias e é retornado esses erros para quem chamou, né? Então, para cada chamada, para cada camada, de forma reversa, é calculado é enviado o erro atual, feito o cálculo do backpropagate
passado aqui como variável para cá e entra para a camada anterior. Aqui. Então voltando na função main, agora a gente já consegue ver um pouco mais, né? Tem o método readFiles que vão ler os arquivos que tem aqui, vai ter uma action aqui para alguns deles, vai ter o dropLast, que seria aquela configuração de quantidade de linhas que vai ter, né? Ele vai deixar de fora para ser somente usada em teste. No caso de testes, nós vamos ter uma função diferente aqui, que não é descartar os últimos, e sim pegar os últimos, né? Obtido os inputs e os targets dali dos arquivos, tem a função createMLP. A função createMLP é ela que vai criar a MLP aqui embaixo, né? Mas antes disso, ele vai chamar uma função auxiliar, que é a createLayer. A createLayer vai fazer a inicialização dos pesos, né? Ou seja, nós vamos utilizar, se for a Relu Activation, vai utilizar uma inicialização diferente, e se não for, vai criar uma createRandomNumber normal aqui, né? Uma pega um double normal, multiplica por 0.1 e subtrai 0.05. E a de criar um número aleatório para Relu, ela vai utilizar um next Gaussian e pegar a raiz quadrada de 2 dividido pela quantidade de entradas, né? Eu não entendi muito bem isso, foi uma sugestão que eu li no artigo e eu achei que seria interessante implementar aqui. Não consegui entender o motivo muito bem. Então, quem chama createLayer, ela vai inicializar os neurônios com os seus pesos de forma aleatória, passa os pesos para cá, passa um bias também aleatório para cá e também passa a função de ativação que quem chamou a createLayer, que no caso foi a createMLP, está passando qual é a função de ativação, né? Que foi obtida lá na interface quando você selecionou qual é a função de ativação. Aqui está uma definição também do output layer, também com seus números de entradas, que é a mesma quantidade de neurônios da camada escondida. O número de neurônios vai ser o que ele pega da interface, e a função de ativação também é o que vem da interface. Por fim, ele cria a MLP com as suas camadas e também uma função que é como se fosse um retorno de tudo que está acontecendo lá para poder atualizar a interface. Se é um teste, ele carrega os pesos do que já foram salvos, né? Tudo isso aqui que está aqui são pesos que já foram salvos em outras execuções, então ele somente quer testar sem ter que treinar novamente, né? Quem chamou a função criar MLP, que a gente viu agora há pouco, era a função clicar no botão treinar, né? Então ele cria a MLP e aí ele chama o método treinar, e aí faz sentido agora a gente ir para a função MLP, para a classe MLP, para ver o que ela faz. Ela recebe tudo aquilo que a gente já viu, né, na interface, né? Com suas entradas e saídas, épocas e tudo mais, né? Ele junta as listas de entradas com targets, né? Então ele vai juntar cada input com cada target, né? Vai calcular a diferença entre eles do que foi do que teve ali, do que teve de entrada ali, que teve de saída, né? Calcular a diferença ao quadrado deles aqui, né? Isso aqui é muito importante porque um erro muito grande vai significar um valor muito grande também, né? E acumula aqui o total count, né, do que aconteceu aqui, e também faz a backpropagação, que é o código que a gente já viu, né? Aqui tira uma média, né? A média para que é o erro quadrático médio, né? E atualiza na interface, né? Por fim, ele salva os pesos do que foi efetuado aqui, né? Depois desse for aqui, né? Por fora dele, ele salva os pesos nesse arquivo txt aqui. Nós temos também o treino com a parada antecipada, né?
que também chama função train, que nós vimos lá em cima, né? Também percorrendo épocas, mas aqui com uma diferença que ele já vai testando aqui e encontrando o melhor, o que tem a melhor erro quadrático médio, né? E uma diferença que temos aqui também é a paciência que tem aqui e também um delta que vai definir qual é a hora de parar, quando que ele deveria parar. No primeiro caso ele parava no final das épocas aqui, né? Ele ia até de 1 até a quantidade de épocas. Nesse caso aqui ele também respeita épocas, mas ele pode fazer uma parada antecipada quando ele detecta que tem algumas épocas sem improvement, né? Ou seja, o delta aqui, a variação, a diferença é menor que o mínimo delta, né? Então quando isso acontecer algumas vezes, que essas vezes é a paciência, né? O patience aqui, quando isso acontecer, ele dispara o on early stop, ele avisa qual foi a época que ele parou e também ele salva os pesos que ele já vinha selecionando aqui da melhor o treinamento que teve o melhores pesos até aquele momento, né? E aqui temos as funções de carregamento de pesos também, salvar pesos, né, e tudo mais. Então vamos ver aqui, nós já falamos de camada de entrada e saída, camada escondida, taxa de aprendizado, né? O loop de procedimento de treinamento nós já vimos. A gente precisa ver a cross-validação também. O cross-validate está aqui, né? O K nós recebemos da interface. Nós temos o, 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 as variáveis aqui para armazenar quem são as, os pesos, né, da melhor camada até o momento, né? Nesse caso aqui, nós vamos percorrer de 0 até K, fazendo o treinamento, só que as inputs de treinamento eles pegam até o validation start e também depois do validation end, enquanto, ou seja, ele descarta o que vai ser os inputs de validação, né? Como nesse caso aqui, a sublista aqui, né? O validation inputs e o targets é o que está entre validation start e validation end. Já o training inputs e targets é o que ele pega o que tem antes e ele pega o que tem ignorando o que está no validation, entre o validation start e end, né? Ele está pegando janelas de validação, né? E ele está também modificando essas janelas, né? À medida que ele vai passando, né? Ele é calculado qual que é o valor, o tamanho de cada uma dessas janelas e ele vai multiplicando para cada vez essa janela ficar caminhando, né? Também cria MLP, aquele código que a gente já viu, também chama o treinamento, faz a validação, que é o código que a gente já viu, calcula o erro quadrático médio e quando ele encontra um erro quadrático médio que é melhor, né, do que o anterior, ele salva os pesos na variável. Por fim, ele pega o que está lá na variável e salva no arquivo quando ele termina o treinamento, né? Vamos ver aqui. Nós já vimos conjunto de pesos sinápticos, atualização também, os procedimentos de cálculos de erro, as evaluate functions, né, e matriz de ativação nós vamos ver agora. Primeiro, como gerar a matriz de confusão. Código simples que é juntando tudo que veio de tudo que é esperado e tudo que foi gerado como resultado de predição ali da, do nosso MLP. Então ele faz um map de todos os valores que tem para encontrar o index dele, né? E simplesmente ele vai colocando na matriz a posição de cada um desses, vai somando né, a cada uma dessas predições, né? Então no lugar que as predições forem bem altas, né, vai aparecer ali na matriz de confusão uma cor mais forte, né? Porque lá funciona como se fosse um heatmap, né? Então para cada um dos que temos aqui, ele vai simplesmente indo no ponto lá na matriz, né? E ele vai somando um para aquela posição, né?
O cálculo de acurácia, ele também é um cálculo bem simples, ele soma todo mundo que está aqui na diagonal, né, como predições corretas, e ele pega também todas as predições, ou seja, a soma de tudo que tem na matriz de confusão, e divide as corretas pelo total para saber qual que é a taxa de acurácia. Né? O de precisão é um pouco parecido, pega a matriz de confusão, a diagonal como sendo o true positive, né? O verdadeiro lá positivo, obtém também o false positive, né? Percorrendo todos que estão que estão na mesma classe, mas também excluindo os positivos, né? E aí faz o cálculo utilizando true positive dividido por true positive mais false positive, né? Conta a quantidade de vezes que está fazendo isso para depois poder fazer a média de todas as classes. O de recall, ele é bem similar também, né? Fixando o i para a classe, só que agora não está olhando mais para false positivo, e sim para false negative. Então é true positive dividido por true positive mais false negative, e também fazendo a média de todas as classes que temos, né? A sensibilidade aqui é a capacidade de gerar positivos de uma rede neural, né? Nós também já olhamos para funções de ativação. Uma coisa que é importante falar também aqui é sobre a forma como o cálculo da resposta da rede em termos de reconhecimento de caractere, né? Eu utilizei o alfabeto de A a Z, mas eu faço a conversão a conversão que é chamada de one hot, né? Você converte um caractere para um vetor de one hot, que é um vetor onde de todos os o que tem dentro do vetor que é binário, né, que pode assumir valores 0 ou 1, né, você vai ter somente um, né, para algo que foi ativado, né, e não um conjunto de um, você vai ter somente um em uma posição específica representando a posição daquele caractere. Então eu faço a conversão de char para one hot e de one hot para char quando é necessário, quando eu quero mostrar o caractere na interface, ou então quando eu quero pegar o resultado da rede neural, né? Nós temos também funções de arquivos, funções que salvam pesos, as funções de ativação nós já vimos aqui, a matriz de confusão, aqui fica a interface dela, né, que somente mostra no gráfico que nós vimos lá como é que fica. Ela não faz nenhum cálculo, ela somente fica mostrando no gráfico aqui, né? E é dividido entre funções, a estrutura dele, a configuração, que é onde ele salva tudo o que foi selecionado na interface, salva no formato JSON, né? Então eu posso fechar a aplicação e abrir de novo que ela vai ficar lá. O pacote MLP, que contém o layer, a MLP dos neurônios, os modelos que são usados de forma transitiva e os componentes da interface, que é a tela de matriz de confusão, a tela da rede neural e também a entrada principal do programa aqui. Tudo que é gerado aqui são salvo com aqueles nomes aqui no lugar onde ele foi disparado, no lugar que ele foi chamado.